Olá pessoal, estamos aqui, mais numa videoaula do projeto do Bahia Produtiva, onde estamos passando por esse momento da pandemia, onde esses encontros que são realizados presenciais, e aí a gente temos que realizar essas videoaulas para as famílias do projeto. Então hoje temos aqui uma atividade que é muito produtiva, que é a apicultura, e vamos trabalhar com o técnico em apicultura Renildo Carneiro, onde ele vai trabalhar 3 temas, ou vários temas que tiver, que é o desenvolvimento de enxame, a multiplicação e a produção de própolis. Então, essa atividade é uma atividade onde as famílias, que assistirão o vídeo, poderão colocar em prática e produzir, produzir para ter sua renda. Então eu vou passar a palavra para o técnico Renildo Carneiro. Meu nome é Renildo, eu sou apicultor há 18 anos, desenvolvo a atividade apícola aqui no território Bacia do Jacuípe, onde trabalho com uma produção diversificada, produção de própolis, pólen, cera, mel, e a apicultura ela vem a cada dia fazendo com que a gente diversifique mesmo a produção. E hoje nós vamos realizar uma videoaula falando um pouquinho sobre alguns temas que são importantes para a cadeia da apicultura. Temas esses que são essenciais para o desenvolvimento da apicultura. Agora a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre a questão do manejo e desenvolvimento de enxame. O que é desenvolvimento de enxames? Desenvolvimento de enxames é o apicultor, que ele pega um enxame e ele vai trabalhar ele para que ele chegue no ponto de produção. Então assim, a questão do enxame, o apicultor ele vai, principalmente aqueles que estão iniciando, vai adquirir o seu enxame de seja qual for a forma que ele tem, seja captura, ele vai lá no mato e faz a captura, seja de caixa a isca, arma as caixas a isca e pega, Então assim, o desenvolvimento do enxame é um ponto que a gente precisa conversar um pouco, porque é o que faz com que futuramente o apicultor tenha resultado daquele enxame que ele pegou, Ou seja, essa caixa que a gente chama a colmeia long stroke, ela é feita para trabalhar com 10 quadros. Se eu tenho um enxame que só tem 3 quadros de crias, o que acontece? Esse enxame ele não está produzindo. Então, o apicultor tem que trabalhar esse enxame para que ele cresça, que ele consiga encher toda essa caixa aqui e que ele complete os 10 quadros. Para isso, nós temos que desenvolver esse enxame. Então, assim, o desenvolvimento do enxame vai depender muito do apicultor, vai depender muito da época, do ano, já que na época seca, o apicultor ele vai ter que ter digamos assim, um cuidado maior com o enxame, porque senão o enxame não vai crescer, Já na época de florada, ele não vai ter assim, digamos assim, esse cuidado todo, porque ele vai ter florada nativa, então as abelhas vão crescer, mais rápido. Então assim, o desenvolvimento é muito importante, porque a gente precisa saber qual período, qual o tempo que essa caixa está apta a produzir, Qual o tempo que essa caixa ela está com os 10 quadros cheios e pronto para produzir. Então assim, nós vamos simular aqui um enxame, que ele foi capturado no mato,
ele foi retirado lá de alguma árvore, ou foi um enxame que estava lá e o apicultor foi, ele fez a captura e colocou aqui dentro dessa caixa. Então, quando a gente faz essa captura, a gente corta, né, a cera, os favos e amarra nesses quadros, né? Faz um cortezinho que é para centralizar o favo e coloca na caixa. Então, assim, vamos simular aqui um enxame, que esse enxame ele foi capturado, ele está com 3 quadros. O que é que ele precisa para poder ele se desenvolver, ele crescer? Então, em relação ao local, a posição aqui dentro da colmeia, né? Cada apicultor ele gosta de trabalhar de uma forma. Eu particularmente eu gosto de trabalhar com os quadros no meio da colmeia. Por que no meio? Porque se a gente for observar o enxame de abelha, a abelha ela é como se fosse uma bola, né? Ela trabalha do centro para os lados. Então, quando eu coloco os quadros no meio, no centro da caixa, ela tem os dois lados para ela crescer, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Né? Então, assim, o enxame ele vai a crescer mais rápido. Aí muita gente faz a pergunta: no período frio, se eu fizer isso, eu posso matar meu enxame. Verdade. No período de frio, muito frio, que é dificilmente na nossa região tem frio, né? Mas na passagem mais fria, é melhor colocar, se esse enxame for pequenininho demais, colocar ele na lateral, né? Coloca na lateral. Por quê? Porque vai ajudar no aquecimento do enxame. Esses quadros na lateral vai fazer com que o enxame ele se aqueça mais fácil. Uma outra coisa que é importante no enxame pequeno desse, como eu falei, eu trabalho com ele no meio, aí venho com um pedaço de madeira, né, e coloco aqui no alvado. Eu faço o que? A redução do alvado. Alvado, essa entrada da caixa, a entrada onde as abelhas entram, que a gente chama de alvado. Então, um enxame pequeno desse, você reduz o alvado, corta uma madeirinha aqui de 30 e deixa com 7 centímetros só esse alvado, que é justamente para as abelhas ter acesso e ter o movimento delas. Por que eu vou reduzir esse alvado? Para controlar a temperatura interna da caixa, né? Evitar o frio. E também um enxame pequeno desse, esse enxame ele não tem abelhas suficiente para poder ficar na proteção do alvado, né? As abelhas que a gente chama de soldado. Então ela não vai ter abelha suficiente para cobrir toda essa caixa, então por isso que a gente reduz o alvado aqui, tapa, deixa só os 7 centímetros, que é justamente para facilitar que as abelhas elas consigam proteger a colmeia, né? E evitar muito a questão da pilhagem. O que é pilhagem? Pilhagem é saque, é roubo. As outras abelhas de outras caixas, elas podem, um enxame pequeno desse, saquear. E como elas não têm abelha suficiente para poder proteger, então fica propício à questão da pilhagem. A abelha tem que se virar para puxar a cera, né? E os alvéolos da cera alveolada, quando a abelha constrói em cima da cera, elas puxam um alvéolo maior. Né? Se ela puxa um alvéolo maior, vai nascer a abelha maior. E se eu tenho uma abelha maior, eu vou ter mais mel, mais produção. Né? Porque é igual um carro-pipa. O carro-pipa grande traz mais água. A abelha pequena traz menos mel. Então, o que acontece na maioria das vezes que a gente observa? A abelha, elas puxam quando o cara usa só a metade da cera. A abelha puxa a parte de cima, onde até tá a cera alveolada. Quando termina a cera alveolada, a maioria puxa alvéolo de zangão. Ou seja, o cara está utilizando a metade da cera dizendo que vai economizar e vai dar prejuízo a ele. Por quê? Porque ele vai querer zangão para quê mesmo? Né? Ele vai querer zangão para quê? Então, isso, muitos acham que está tendo resultado e está tendo prejuízo. Porque a abelha ela não vai conseguir
puxar essa cera. Se acontecer não puxar zangão, elas puxam com alvéolo menor, né? Alvéolo menor. E se o alvéolo é menor, a abelha nasce menor. E aí o prejuízo tá na certa. Então, assim, um enxame desse, a gente coloca 2 quadros de cera alveolada puxada, um de um lado e o outro de outro, né? Por que eu não colocar logo, completar a caixa toda? Tem algumas pessoas, já vi muita gente colocar. O que é que acontece? Se o enxame é pequeno, esse enxame ele não vai ter condição de ficar, cobrir toda essa caixa, de ficar limpando essa cera. Então a maioria, o que é que acontece? Elas roem a cera, né? E também tem outro problema que é o ressecamento da cera. A cera passar muito tempo na caixa sem as abelhas puxar, a tendência é dela oxidar, né? Dela ressecar e ficar seca e sem utilidade, o apicultor que vai perder. Então, nós vamos baseando de acordo a época, a florada que tem, de acordo com a alimentação que tem, e vai colocando nessa base de 1 a 2 quadros por semana, né? Que é a parte lenta, enquanto a abelha vai crescendo. No caso do período seco, é necessário se fazer alimentação, né? Alimentação artificial dessas abelhas para que elas consigam crescer. Qual seria a alimentação? A alimentação seria alimentação energética, à base de água com açúcar, né? 1 por 1, ou seja, se o cara vai fazer uma quantidade de xarope, ele vai colocar uma parte de açúcar e a mesma parte de água, né? Porque vai ficar digamos assim, um líquido forte, parecido com o néctar que tem na natureza e que as abelhas elas vão pegar, vão comer e vão devolver alguma coisa, ou vão puxar cera, né? Ou vai alimentar a rainha que vai aumentar a postura. Então, por isso que é necessário essa alimentação energética de 1 por 1. Ah, eu posso fazer 60% de água, 40% de açúcar. Pode, mas só que o apicultor vai ter prejuízo, porque a abelha não vai dar aquela resposta suficiente que o apicultor precisa. Então, entra com alimentação energética, de preferência esses enxames pequenos, entrar com os alimentadores internos, tem vários modelos, ou tem apicultor que coloca um vaso de sorvete aqui dentro, né? Já existe também os alimentadores internos, adaptados que os apicultores fazem, pode estar utilizando. Por que alimentação interna? Porque a alimentação interna evita a questão da pilhagem. Então o apicultor vai de tardezinha, abre rapidinho a caixa ali e coloca o alimento rapidinho e fecha. Então não tem perigo de questão de pilhagem, de saque, de roubo das outras abelhas vir e acabar matando esse enxame pequeno, né? A questão da quantidade de alimento que precisa ser usado para cada colmeia. Alimentação energética. Primeira semana, um enxame desse aqui que já está com 3, 4 quadros, a primeira semana só precisa entrar com 400 ml de xarope, né? 400 ml de xarope. Por que não colocar muito? Principalmente na primeira semana. Porque quando você inicia a alimentação, a rainha, que é a mãe de todas as abelhas, ela que coloca a postura, se está uma época seca, ela possivelmente não está bem nutrida. Se ela não está nutrida, ela não vai conseguir colocar a postura. Então, precisa entrar com essa alimentação energética, né, na primeira semana, para que a rainha ela receba esse choque, essa energia que o açúcar vai dar nela, e que elas consigam
aumentar, né, a postura. A partir da segunda semana, aí vai aumentando essa alimentação. Qual seria a quantidade por semana de alimento para uma abelha dessa que está com 4 quadros, 3, 4 quadros? Né? Em média, 300 ml de xarope por quadro por semana. Então, se uma abelha dessa tem 4 quadros, 3 vezes 4, 12. Então, o apicultor vai utilizar 1 litro e 200 ml de xarope por semana, que pode ser distribuído de acordo o tempo do apicultor. Né? Se o apicultor não pode ir no apiário todo dia, ele pode dividir em 2, 3 vezes. Se puder ir todo dia, é melhor, né? Mas aí tem que ver a questão do tempo. Né? Ele que vai fazer seu tempo. Isso para a questão da alimentação energética, a água com açúcar. Uma outra coisa que precisa ser observada também é a questão da alimentação proteica. Né? Qual é a diferença das duas? A alimentação energética é a base de energia, né? A água com açúcar ela traz energia para a abelha. Então, a abelha ela vai voar mais rápido, ela vai voar mais longe. Por quê? Porque ela está mantida como se fosse o combustível do carro. Né? Já a alimentação proteica é a base de proteína. A base de proteína, né? As abelhas elas utilizam para quê? Para alimentar as larvas, para alimentar a rainha, né? E também as nutrizes utilizam para alimentar as abelhas campeiras, na hora delas coletar material, né? Os produtos da natureza, para buscar a própria água, para buscar néctar, pólen. Então, quando você alimenta com a alimentação proteica, a abelha fica mais forte justamente por essa questão. Qual seria essa alimentação proteica? E qual a quantidade? A alimentação proteica é a base, tem várias formulações, né? Cada apicultor desenvolve a sua. Eu mesmo trabalho com minha fórmula há anos, que eu utilizo o quê? Eu utilizo extrato de soja, que tem uma concentração muito grande de proteína, né? Já que a abelha precisa de uma alimentação pelo menos acima de 28% de proteína. Né? Então eu utilizo extrato de soja, pó de pólen e açúcar refinado. Né? O açúcar pode ser esse açúcar que a gente utiliza também, mas era bom se moesse ele, porque quanto mais fino, melhor para a abelha. Então, extrato de soja, pó de pólen e açúcar. Qual seria as quantidades? 20%, uma formulação, 20% de extrato de soja, 5% de pó de pólen e 75% de açúcar. Mistura no recipiente, bem misturado para ficar bem uniforme. E depois vai molhando com água com açúcar até chegar um ponto do que a gente chama um bife proteico. Um bife proteico. Ela vai ficar pronto, apto para as abelhas comer. Então, alguns apicultores colocam no centro, em cima dos quadros, no centro do enxame, né? Outros colocam embaixo. Eu gosto de colocar embaixo, porque no centro, quando você coloca a tampa, tem vezes que fica imprensado. Então, a parte onde as abelhas não conseguem chegar, tem a tendência a criar algumas traças, né? E embaixo não, embaixo as abelhas elas conseguem caminhar todo por cima e ela consegue proteger o alimento. Então isso aí passa até, vai depender do tempo, 15, 20 dias e não estraga, né? Elas vão comendo aos poucos. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva.
projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.